Amém. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Amém. Agradecemos por esse privilégio, ó Pai, Amém. de estarmos em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós estamos na tua presença. E o Amém. teu Espírito habita em nós, no Sim. coração de cada um daqueles que creem, Senhor. E Sim. nós formamos essa parte da sua igreja, pela tua infinita misericórdia que fomos chamados para sermos um, Senhor. Senhor, nós Amém. queremos agora, de coração quebrantado, Senhor, queremos ouvir da tua palavra, que teu Espírito tenha liberdade de conduzir diante da tua palavra aquilo que é necessário para o nosso dia de hoje. Amém. Dá um coração simples, um coração acolhedor da tua palavra e que esteja abençoando a vida de cada irmão aqui reunido e também dos demais irmãos em Cristo espalhados por todos os lugares, Senhor. Amém. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Deus seja louvado. Então vamos dar início, irmãos, em continuação da última reunião. Nós começamos a abordar o livro de Gálatas, né? E colocamos um versículo-chave que era o capítulo 4, versículo 19, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre Cristo sendo formado nos irmãos. Não sei se o irmão Riquelme ouviu a mensagem, né? Mas foi bem interessante nós. Então, Ah, ok. ouviu? Amém. E você sabe, irmãos, que esse é um assunto que não é numa só reunião que a gente desenvolve isso, né? Mas foi simplesmente um aspecto que todos os irmãos apresentaram, todos os irmãos falaram, e foi muito rica a reunião. Hoje nós queremos continuar na segunda parte desse livro de Gálatas, que seria capítulo 3, 4, 5 e 6. Então, quando nós falamos do livro de Gálatas, nós precisamos lembrar, irmãos, que quando foi escrita para irmãos da região de Galácia, irmãos gentios, que eles não estavam envolvidos com a lei. E Paulo foi o que pregou o evangelho para eles e levou, vamos dizer assim, as boas novas de salvação para eles, e eles foram fundamentados em Cristo. Mas o que estava ocorrendo nessa região de Galácia? Aqueles que eram de parte de Tiago, aqueles que vinham e traziam a circuncisão, como dizendo que o evangelho precisava ser acrescentado para os gentios práticas da lei. E Paulo é muito enfático, irmãos, a exortação que ele traz em relação a essa situação de desvio. E eu acho que uma coisa que é muito importante, irmãos, nós aproveitarmos essa exortação para nós. E vou começar com Colossenses. Uma das características do apóstolo Paulo não era impor coisas, era orar. Olha que lindo, irmãos. Dois, capítulo um, perdão, de Colossenses, versículo 13. Olha que interessante o proceder do apóstolo Paulo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Olha como que ele está colocando essa questão. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muito. Irmão, irmão, você falou Colossenses. Perdão, irmão, é Gálatas. É Gálatas. isso que eu vi. É É Gálatas. que você Desculpa, estava em desculpa. Gálatas, falou Colossenses, nos abriu em Isso. Colossenses. É Gálatas aqui, ó. Gálatas, capítulo um, versículo 13. E Ah, aqui, ok. Pode versículo. continuar, irmão. Tá bom, obrigado, irmão. Como ele se avantajava a muitos da sua idade, esse é o versículo 14, sendo extremamente celoso das tradições do meu pai. Então você vê, irmãos, como que era prejudicial aquela intromissão daqueles judaizantes querendo impor tradições o que eles estavam acostumados a praticar para os gentios. Em primeiro lugar, irmãos, já o Senhor já não aceitava essa situação dos judeus que não ficavam, vamos dizer, cientes da situação, que estavam em rebeldia contra Deus e que davam mais ênfase às tradições que à própria lei. Então você vê,
eles, irmãos, esses judeus que vinham trazer outro evangelho, era o que Paulo tinha como característica. Ele vai trazer, eu entendo isso aí. Ele entende por que que os judeus faziam isso. E disse: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, esse aqui, irmãos, revelar seu filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aqui ele está fazendo uma pequena introdução de como que ele, vamos dizer, se converteu ao Senhor. Quando nós vamos em 1 Timóteo, ele vai se considerar, e nós podemos ir rapidinho, já voltamos aqui. 1 Timóteo, olha o que diz lá, irmãos. 1 Timóteo, vamos ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que Irmão, noutro tempo. Sim, irmão. desculpa. Você Sim. falou 1 Timóteo capítulo 1, 1, versículo 12? versículo 12. Mas como é que é? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Ah, Vamos tá. de novo. Obrigado. É. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Achou, irmão Genaro? Sim. Achou? Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, olha, irmãos, a mim, que em outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então, aqui, irmãos, mostra aquela separação. Porque essas pessoas que iam até os Gálatas, aqueles judaizantes, eles não eram ignorantes, irmãos. Eles faziam em oposição ao evangelho. Amado Porque, irmão, amado irmão, uma pergunta. sim, Essa introdução que Paulo viveu de quando ele se converteu até ele começar a pregar, quantos anos ele foi que ele ficou na Arábia? aqui no capítulo 2 de Gálatas, ele eu acho que diz, se você for lá em Gálatas capítulo 2, irmão Ronaldo, ele disse 14 anos que foi. 14 anos depois subi outra vez a Jerusalém. 14 anos. Ele esteve 3 anos num lugar, depois foi mais outros anos, mas ao todo são 14 anos que está dizendo. Até que ele subiu a Jerusalém, né? Ou seja, Ah, teve um período, vamos dizer, que desde a conversão dele, que ele não estava envolvido com obra. Mas você vê, por exemplo, a perseguição que já Paulo sofreu desde o momento que ele se converteu. Porque ele era um líder dentro do grupo dos fariseus que pegava carta com os principais para prender os cristãos. Por isso que ele fala que ele, quando você vai em 1 Timóteo, irmão Ronaldo, voltando de novo no versículo 14, né? Olha o que diz ali no 14. Versículo 13. A mim que no outro tempo, essa expressão, era blasfemo. Olha como que impressionante, irmão. Quando ele estava perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos, ele estava fazendo por causa de quem essas coisas? Por causa por de causa de Deus. Deus. Por causa de Deus. Mas o que ele praticava é blasfêmia, irmão. O trono era blasfêmia porque ele justificava com a lei as suas ações. E o que que os Ele, fa- judaizantes faziam? ele fazia em nome de Deus e não era em nome de Deus, né? Exatamente, usando as escrituras. E aí, irmãos, é que nós precisamos nos deter, porque em Gálatas ele vai dizer: aprove a Deus revelar seu filho a mim. Aonde Bom, que. Vitor, Sim, irmão. esse recentemente que nós estávamos falando, Sim.
Paulo servia a Deus ao seu jeito, mas ele amava. Amava Deus. Por ter amado Deus, Deus puxou ele. A Isso. unção, o imã que o irmão Ronaldo falou, puxou É, ele. sim, sem dúvida. Eu acho que ele, como descreve aqui, eu fiz na ignorância, ele fala no capítulo 1, né, Gálatas. O que ele praticava, praticava na ignorância. Mas os judaizantes, irmãos, não eram ignorantes, não. Eles não aceitavam a mensagem de salvação. Eles não criam. Vamos dizer, qual a diferença entre Paulo, que perseguia junto com esses judaizantes, com esses que vinham a entorpecer o cristianismo ali? É que aqueles judeus eram judeus convertidos ao cristianismo, que queriam juntar cristianismo com o judaísmo, entendeu? Mas Paulo, quando fazia, ele estava contra o cristianismo, contra os do caminho. Entende a diferença? Paulo defendia a ideologia judaica. Esses judaizantes que estavam indo lá em Galácia, eles eram, entre aspas, eram judeus convertidos ao cristianismo. Olha só, irmãos, aceitando Jesus, mas debaixo da perspectiva judaica. Ou seja, eles criam Jesus Cristo. Pode falar, irmão. Querendo juntar a lei com a graça. Isso, irmão, aí que tá. Olha a gravidade, irmãos. Você, a pessoa que diz que crê no evangelho, ela está livre do quê? Livre da lei. Paulo vai explicar nessa carta categoricamente, irmãos, isso. Porque até Pedro tinha dificuldade. Pedro, que era uma coluna na igreja. Vamos lá, já que estamos na linha, vamos lá. Capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Olha, impressionante, irmãos. Aqui, Paulo, ele vai dizer. Olha a influência dos. Quando Paulo subiu a Jerusalém. A influência dos judeus lá, cristãos. Estamos falando de judeus cristãos. Que se converteram ao cristianismo, entre aspas. Você já vai entender por que estou falando entre aspas. Olha a ironia, irmãos. Isso que eu vou falar para vocês. Ó, versículo 3 do capítulo 2 de Gálatas. Diz assim: Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo em Jerusalém, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Tá vendo, irmãos? Olha a influência que tinha lá. E tem um. Vamos rapidinho lá no capítulo de Atos, capítulo, acho que é o 26, se não me equivoco. Esse é quando Paulo subiu a Jerusalém novamente. Aqui já voltava de suas viagens missionárias, né? E ele foi ter com Tiago. Não sei se no capítulo 26 é. O René deve lembrar, hein, René? Eu acho que é 16. É desse 6? Eu acredito que sim. Vou olhar aqui. Tá. Olha aí para mim, por favor. É o 13. O 16, 13? né? 13 parece que é. Vamos ver. O concílio, né? Não, quando ele volta desse segundo viagem missionário e se encontra com Tiago. É 20 e pouco, parece. É. Deixa eu ver. E quando ele fala assim que, olha só, milhares e milhares aqui que Isso mesmo. guardam a lei, né? É isso mesmo, é isso que ia mostrar. São celosos da lei, né? Sim. Atos 21, irmão, 18. 21, 18. Aqui no 17 começa dizendo: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Presta atenção aqui, irmãos. Irmãos, aqui é interessante. Paulo era um ministro aos gentios, mas ele considerava irmãos a quem? A seu povo. Seu povo, os judeus eram irmãos dele. Capítulo 9 de Romanos nos lembra que ele queria ser até anátema por causa deles, lembra? Então, Paulo, ele tinha uma aproximação como judeu, ele era judeu também.
e ele desejava que seus irmãos judeus se convertessem ao Senhor. Mas olha que interessante, irmãos. No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago. Quem que era Tiago aqui, irmão? Era um líder da igreja. Não era um líder judaico. De Era um Jerusalém. líder. Pode falar, irmão Genaro. Líder de Jerusalém. Isso. Um irmão líder em Jerusalém da igreja. Olha que interessante, irmão. Porque quando nós lembramos do concílio lá, quando Jesus foi levado, tinha algum cristão lá? Não. Não tinha. Aqui, Paulo, ele está vindo para se encontrar com um líder em Jerusalém da igreja. Entendeu a diferença? Sim. Quando Paulo pegava cartas para prender os cristãos, ele estava indo contra aqueles que pregavam com Jesus, pregavam contra Jesus Cristo. Mas aqui você tem pessoas que dizem que se converteram a Jesus Cristo, mas eles estão seguindo os padrões da lei novamente. Olha como continua a leitura. Irmão Ó, Vitor, este Tiago não é irmão de Jesus? irmão de Jesus aqui. Exatamente. Alguns têm, porque tem dois Tiago, né? Então alguns dizem que não, outros dizem que sim, mas a maioria disse que é irmão de Jesus, tá? É um líder da igreja lá. Olha que interessante, irmãos. E eu, inclusive, aquele que escreveu Tiago, que você tem aqui a Epístola de Tiago, né? E tendo-nos saludado, contudo, minuciosamente, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Tá vendo? Se não fosse crente, se não fosse cristão, ele não vai contar isso para eles. Certo, irmão? Você vê que impressionante. Ouvindo, deram eles glória a Deus. E lhe disseram: bem vê, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Tá vendo? E eu pergunto para os irmãos: alguém que crê em Jesus Cristo pode ser celoso da lei? Não, não pode. Tá vendo, irmãos? Até pode, mas não deve. Ou seja, eles têm dificuldade de realmente conhecer o evangelho. Não estão conhecendo o evangelho. Porque eles, uma pessoa que se converte ao evangelho, ele já não é mais judeu, irmão. E Paulo disse isso em capítulo 2 de Efésios, versículo 18. Os dois povos fez A Lília disse: os Deus dois, judeus e gentios, Deus fez um só povo, um novo homem. derrubou a parede. E derrubou a parede da inimizade. Agora, tanto judeus como gentios são da família de Deus. Assim ele descreve. Mas o que nós vemos aqui, irmãos? Olha a situação que os irmãos em Jerusalém estavam vivendo. E os próprios apóstolos estavam com dificuldade. Eles não conseguiam sair dessa transição da antiga aliança para a nova aliança. Irmão Vitor, Sim, irmão. esse é um dos fatos de existirem as cartas das Isso, irmão. igrejas. Maravilhoso. Maravilhoso isso aí. Então, olha como vou continuar aqui só para mostrar a situação mesmo, né? Então, eles ouviram o apóstolo Paulo e quem estava com ele sobre o que Deus tinha feito entre os gentios. E eles se alegraram. Eles ficaram felizes que os gentios se converteram. E ouvindo, deram eles glória a Deus. Versículo 20. E lhe disseram, olha só, bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. O Tiago, ele está mostrando a distinção entre os gentios e judeus. Deus já não tem mais distinção entre judeus e gentios. Mas Tiago está fazendo a distinção. Esse testemunho que você está dando deles, tudo bem, nos alegramos. Mas nós só aqui somos judeus convertidos. Você vê, irmão? Fizeram separação, celosos da lei. Por isso que eles não aceitavam ou queriam reconvertê-los ou queriam educá-los debaixo da lei. Quando esses homens subiam para a região de Galácia, eles
perturbavam aos santos convertidos, que eram gentios, com essas práticas judaicas. Isso que estava acontecendo, irmãos. Por isso que Paulo, quando escreve a Epístola aos Gálatas, é extraordinário. E continua aqui. E foram informados a teu respeito que ensinas a todos os judeus entre os gentios, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os seus costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão de tua chegada. Olha como que é impressionante, irmão. Tiago, o que está fazendo aqui, está mostrando para o apóstolo Paulo que ele está errado no que ele está ensinando. Ou seja, ele está buscando uma solução, porque ele considera a Paulo como um irmão, para que os judeus não se escandalizassem e matassem apedrejado ele, por causa das informações que tinha de Paulo. E você vai ver no relato, se você ler aqui no capítulo 21, como e que quando... Porque aqui Tiago vai recomendar fazer votos de nazareato, que é rapar a cabeça e tudo mais, né? Aí ele, pela orientação de Tiago, ele vai e faz isso. E muitas pessoas julgam isso como errado, como um vacilo de Paulo e tudo mais. Mas ele se tornava fraco com os fracos, e o que eu vejo no Romanos 14, ele fala sobre isso. Por amor dos irmãos, pela oportunidade que ele tinha de estar nesse lugar, diante de tantos judeus ali, convertidos, de trazer esclarecimento. Às vezes ele fingiu aquilo, não estou falando ortodoxicamente que a Bíblia fala, ele fala que praticou aquilo. Sim, mas aí nós vemos, irmão Vitor, que esse que você está falando, a Escritura respalda ele por causa de quê? Porque Deus o livrou de tal voto. Sim. Voto aí. Ele ia fazer, mas Deus o livrou. Isso. Ele rapou a cabeça, né? Não chegou a levar holocausto lá no santuário, não. Isso que o Senhor não permitiu. Mas ele chegou a rapar a cabeça, né? Você vê como que é. Ou seja... Isso era um propósito de Deus, né? Para que ele pudesse ser direcionado a Roma, né? Para completar o propósito de Deus, né? Foi esse o caminho. Sem dúvida, irmão, sem dúvida. O que eu estou trazendo simplesmente vamos dizer assim, a ousadia daqueles homens que se deciam ser crente. Esse é o ponto. E aqui, irmãos, é muito importante nós distinguir o que faz o evangelho quando vem a nós. Vamos de voltar, capítulo 14, por favor. Agora sim, voltamos, Gálatas, capítulo 1 de novo. Gálatas, capítulo 1 de novo, versículo 10. Quer ler, irmão Amaury? Capítulo 1, versículo 10 até o 12. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, irmãos, o evangelho é recebido por Paulo, viu? É o coração, irmãos. Ele recebe e aprende da parte de Deus. E aqui ele fala, revelou seu filho a mim. Olha, o que tem que fazer o evangelho, irmãos? É revelar seu filho a nós. É como disse assim, é um ponto de partida. Você, antes, né, não é assim com Jesus Cristo? Quando você fala assim, NT, né? Novo Testamento. E AT, Antigo Testamento. Qual é a linha separadora ali? Jesus Cristo. Não é? Nova aliança. Até o calendário nosso é por causa de Jesus Cristo. Olha só que impressionante, irmãos. Na vida de Paulo, quando Jesus Cristo é revelado, irmãos, ele deixa tudo para trás. Tudo.
E ele disse isso no capítulo 3 de Filipenses. O que para mim era lucro, eu considero como esterco, como vassoura, né? Como refúgio. Então, irmãos, quando vem a nós o evangelho, essa é um sinal de que o evangelho chegou a nós. Você tem um antes e agora tem um depois com Cristo. Capítulo 1 de João, ele disse que o Senhor veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas a todos os que receberam, e aqui entram os gentios, também judeus que creram, deu-lhe o direito de ser chamados filhos de Deus. E estes filhos de Deus não nasceram por vontade de carne e sangue, mas por vontade de Deus. Olha só, através da pessoa de Cristo. Então, quando nós partimos dessa base, irmão, o evangelho, ele nos tira de reino, nos tira do mundo, nos tira das trevas, como ele mesmo disse aqui nesse capítulo 1, versículo 3, ele disse isso. A qual se entregou a si mesmo, versículo 4, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Pai. Mas, irmãos, quando você lida com um judeu não convertido, ele acha que ele é um homem pecador? Não. Os gentios que são pecadores. Todo aquele povo gentio é pecador. Nós não, nós somos o povo de Deus. Olha a situação de Israel, irmãos, de situação de cegueira. Por isso que quando vem o evangelho, a pessoa que se convertia ao Senhor, ele não tinha como continuar nas práticas judaicas. Olha o que aconteceu aqui, voltando de novo. Vamos voltar aqui na leitura, né? Nós lemos, o irmão leu para nós, versículo 9. Olha o 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha, irmão, anátema, sabe o que significa? Você sabe, irmão Genaro? A Lília já falou isso. Irmão, O que significa anátema? maldito. Maldito. Ou seja, uma pessoa que vem o evangelho para ela e rejeita o evangelho, ele é maldito. Olha que impressionante, irmãos. Ou seja, o que ele está pregando é maldição. O que ele está pregando é maldição. Porque vai além do que ele tinha pregado. Quando você vai lá em 1 de Coríntios capítulo 15, Paulo ele disse para os coríntios agora, né? Vem-vos, lembrai-vos o evangelho que vos preguei. Assim como aqui, ele já tinha pregado o evangelho. Mas lá em Coríntios, ele disse, capítulo 15, versículo 1 e 2. E ele disse assim, 1 de Coríntios capítulo 1, vamos lá rapidinho, capítulo 15, versículo 1 e 2. Irmãos, venham lembrai-vos o evangelho que vos anunciei, a qual recebestes. Olha que impressionante essa distinção. E na qual ainda perseverais. Perseverais. Mas o que tinha acontecido com os Gálatas? Eles receberam o evangelho, sim ou não? Sim, Não. receberam. Mas eles estavam perseverando no evangelho? Não. Não. E aí, irmão, você vê como que é interessante, podemos trazer essa verdade, nada foi feito em nós. Nós precisamos perseverar naquilo que nós recebemos, que é o evangelho. E aqui, irmãos, é muito rico isso aqui no versículo 2, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos lá preguei, a menos que tenhas crido em vão. Isso mostra que se alguém não persevera ou não permanece no evangelho, ele creu em vão. Vamos dizer assim um exemplo, né? Nós não somos judeus hoje. Nós recebemos o evangelho. Nós não fomos libertos da lei, mas sim fomos libertos da carne. Viu, irmãos? Essa distinção. Mas se alguém não persevera na fé, se alguém não persevera no evangelho, é vão para ele. Pode ter 20 anos de crente, irmãos.
E podem, durante esses 20 anos de crente, eles têm uma vida com Deus. Mas se ele desiste, ou ele não retém o evangelho, a sua fé foi vã. Como se a sua caminhada foi vã. O que ele viveu com Deus foi vão, porque ele desistiu. Você vê que forte, irmãos. Nada está feito em nós. Nós precisamos perseverar no evangelho. E quando eu falo do evangelho, irmãos, aqui no versículo 3, olha que diz, irmão, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Podemos dizer assim, irmãos, o que é o Evangelho? O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo vindo aqui na terra, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Vamos repetir. O que é o Evangelho, irmãos? Podemos dizer que a pessoa de Cristo vindo na terra, tem um viver humano, morreu na cruz e depois ressuscitou. Esse é o Evangelho. Mas é só isso. É lógico que depois desenvolve tudo, né? Mas vamos dizer assim, o central do Evangelho está ali. Na pessoa de Jesus Cristo, na vinda dele, o viver humano, morte e ressurreição. Irmãos, esse é o Evangelho. Nunca podemos desistir do Evangelho. E eu sempre falo com ousadia, irmãos. Não tem outra coisa além do Evangelho. Na Bíblia, quando você fala do Evangelho, ele tem várias nomenclaturas. Você pode dizer que o Evangelho é a palavra da verdade. Você pode falar que o Evangelho, além de ser a palavra da verdade, é a palavra da salvação. Você pode dizer que ela é a doutrina de Cristo. Todos esses termos que você vai encontrar no Novo Testamento é a mesma coisa. É a pessoa de Jesus Cristo, tudo que envolve a pessoa dele, o viver humano aqui na terra, a morte dele e a ressurreição. E, logicamente, irmãos, quando você entra nesse evangelho, é insondável. Você nunca vai terminar de descrever o que é o evangelho. Por isso que nunca pode ser uma coisa velha para nós. Tem que ser sempre novo. O evangelho, olha como disse, é versículo aqui do... Nós estamos no 1 Coríntios 15, né? Versículo, nós lemos o 3 e o 4. Olha o 2 de novo. Por ele, que é o evangelho, também sois salvos. Olha, olha que lindo, irmãos. Irmão, você acredita que o evangelho, ele te salva, irmão? Amém. Olha! Aleluia. Poder de salvação, né? Mas, Então, pode falar, em, irmão. em Romanos 1,16 diz que ele é poder para salvar, né? O Amém. Evangelho. Isso, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Vitor, Sim, não irmão sei Carlos. se eu acho que eu queria só falar duas coisas, né? Você já mencionou Gálatas 3:1, a tradução tua diz como? Fazendo um favor. Sim, Gálatas capítulo 3:1, você pode ler para mim? Do que sim, você leu para tem? você. Aham. Ô, Gálatas insensatos, esse aí, irmão. Aham. Que vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Uhum. Esse aí? Agora, sim, agora tem uma outra tradução que eu sempre gostei muito, que fala Sim. assim, enfeitiçados. Enfetizado. Agora, eu estava procurando essa palavra e eu queria só mostrar como é que, bom, antes de entrar na explicação da palavra enfeitiçados nesse versículo, né? Sim, irmão. Acho que naquela época era bem difícil você lutar contra a corrente dos judeus propriamente dita, né? Mas depois que eles se converteram, como a igreja começou lá, e vamos dizer assim, a bomba de Deus, né? Vamos usar essa expressão, em Jerusalém, foi tão forte que muitas pessoas se converteram. E aí o pensamento deles é assim, mais ou menos, eu acho, né? Como sempre foi, né? Até hoje, né? Eles pensam,
Agora Deus começou através de nós de novo, né? Já no Antigo Testamento já tinha esse conceito. O judeu até hoje ele tem esse conceito, são um povo especial, né? Aí Deus, Jesus, né, fez uma obra especial lá e começou tudo aí. Agora, eles começaram a misturar muitas coisas e essa influência era muito forte, porque como é que você vai lutar contra tudo isso aí? Porque os próprios irmãos que estavam em Jerusalém, onde começou tudo, né? Claro que não foi Pedro que estava lá. O Tiago que liderava, e o Reginaldo perguntou, por exemplo, quem que era, né? Se Tiago é irmão do Senhor Jesus, né? O Sim, Tiago, que era apóstolo mesmo, não estava falando aí. Era o Tiago, que era irmão do Senhor Jesus, que foi considerado depois líder na igreja, e que não sim, era o apóstolo encarregado, vamos dizer assim, Deus deu a direção, vamos dizer, da igreja, né, da obra de Deus naquela época, para o Tiago, os outros irmãos, que eram Pedro e os outros que estavam lá. Aí não era o Tiago, o apóstolo, e aí já se tirou a figura principal que tinha que ser quem tinha que fazer tudo. sim, E isso foi uma estratégia de Satanás, irmãos. Por isso é que, por isso que o Paulo usa esse presente século mal. Não está falando só de uma coisinha, porque tudo isso ia tirar o povo de Deus do centro principal, do centro de Deus, que é Cristo. Porque sim. eles voltariam de novo para a lei. Agora, eu quero ler só essa questão do enfeitiçado. Eu falo assim, Ahn, diz que tem dois sentidos. Tem o sentido literal e tem o sentido metafórico. Os irmãos vão entender eu lendo por que que eu estou falando isso aí. Eu Na tenho aqui antiguidade, o enfeitiçado. uhum, tem dois sentidos. O sentido literal é olho mau. Na antiguidade, o verbo estava fortemente ligado à superstição do olho gordo, o olho gordo e mau. Acreditava-se que algumas pessoas invejosas poderiam enfeitiçar, amaldiçoar ou causar danos aos outros simplesmente lançando um olhar malicioso. Agora, esse por um lado, é o dano que você pode receber, né? O outro lado, um lado metafórico, mais aceito, Paulo utiliza o termo de forma figurada para descrever como os gálatas foram ludibriados, eu não sei o que significa essa palavra, fascinados ou enfeitiçados por falsas representações, como se eles tivessem caído sob encanto de argumentos falsos e sedutores. Olha só, irmão, a capacidade, vamos dizer assim, dos judeus misturando a tradição, porque eles tinham uma tradição. Qual que é a tradição dele? É Moisés. O que eu tenho que guardar no Moisés? Foi o que o Tiago falou, né? Olha, aqui está o povo guardando a lei de Moisés, né? O centro era a lei, Moisés, Moisés e a lei. Mas tudo isso, irmão, é uma sedução de Satanás usando até os, vamos dizer, os cristãos naquela época, Sim. que vinham de Jerusalém. Isso é uma coisa muito terrível, irmão. São argumentos, são muito fortes. E além de ser falso, também é sedutor. Então, essa consequência estava desviando do foco, do centro, porque a gente sabe que o centro do evangelho de Deus é Cristo. No Antigo já era, só que eles não entendiam, né? O Paulo depois entendeu. E no Novo Testamento ainda você pode ser tirado de Cristo como centro, como foco, como o principal, quando você ouve outros evangelhos. Quando não te leva a Cristo como centro, como ponto principal, você está se desviando do evangelho. E isso é uma coisa muito terrível. E aí, por isso que eu só queria dizer mais aí, por isso que o Paulo falou assim que foi por revelação divina que ele recebeu. Ele não consultou a carne e sangue, que eram antes dele, né, que eram os irmãos de Jerusalém, Sim, porque eles não tinham nada novo para comentar. Era tudo Antigo Testamento, lei, sim, Moisés, lei, tradição, circuncisão, tudo isso aí exigindo da lei. Isso ainda, porque a lei exige alguma coisa de você, e o Paulo já percebeu, se deu conta, ó, a lei exige de mim, mas não consigo fazer tudo isso aí. sim. Agora, Cristo sim me libertou. Então, a visão de Paulo estava muito aguçado e apurado, né? Seria, né? Bem Sim. limpo, né? Só isso que eu queria dizer, amém. Obrigado, irmão. Enfeitizar é a mesma coisa que encantar também, né? E você vê que eles foram encantados, porque você sabe, irmãos, quando uma pessoa não está convertida ao Senhor, ele tem coceira de ouvir palavras que agradam. E uma das peculiaridades que eles tinham
é fazer prosélito. Não sei se os irmãos lembram disso. Os judeus, eles percorriam a terra para fazer um prosélito. Prosélito era pessoas que se convertiam não ao judaísmo, a eles mesmos. Porque eles tinham, vamos dizer assim, aquelas costumes e eles tinham essas práticas. Então a pessoa se convertia àquele modelo de pregação dos judeus. Então, encantar aqui, o fascinar, é quando a pessoa tem coceira de ouvir, coisa que agrada a ele. Por isso que o evangelho, irmãos, quando nós convertimos o evangelho, a primeira coisa que nos diz é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Lembra que o contexto desse versículo é quando Pedro chama a parte ao Senhor e disse: aquilo que você falou, Senhor, que você vai subir a Jerusalém e vai ser maltratado ali pelos principais, pelos anciãos e depois de ser morto, tudo isso que você falou não vai acontecer. E aí o Senhor, olhando para ele, fala assim: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas nas coisas de Deus e sim nas coisas dos homens. Isso significa que o evangelho, irmão, é o que Deus se agrada, é o que Deus quer. Por isso que quando nós acrescentamos ao evangelho algo que agrada a nós, então nós tornamos maldito por causa disso. Ou quando adaptamos o evangelho a nosso bem, ou a nossa prosperidade. E isso Paulo aí disse em 1 Timóteo capítulo 6. Grande fonte de lucro é o evangelho. Porque algumas pessoas faziam do evangelho o quê? Fonte de lucro, ganância, oportunidade. E Paulo disse: grande fonte de lucro é o evangelho. Mas com o que é a grande fonte de lucro? Com contentamento. Ou seja, ele sempre que o evangelho vem a nós, ele nos coloca no único lugar que nós podemos estar, em Cristo. Piedade. E é na sua morte. A Lília está dizendo, na piedade. Porque grande é o mistério da piedade. Deus sendo manifestado na carne. Na pessoa de Cristo, nós vimos a realidade do Evangelho. O que é o Evangelho propriamente dito? É nós estarmos unidos a Deus e Deus unido a nós, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito, ou pelo Espírito. Que coisa tremenda, irmãos. Esse é o Evangelho. Então, o Carlos trouxe é muito importante, porque a fascinação dos Gálatas, vamos dizer assim, foram cativados, não é que eles estavam impondo, né? Vamos dizer, ou eles estão na tranquilidade, os Gálatas de repente aparecem os judeus e com um chicote estão impondo. Não, não era assim. Foram fascinados. Essa fascinação que ele está falando aqui, né? Foram encantados. Foram seduzidos. Porque o status, vamos dizer assim, de ser judaico-cristão, né? Vamos dizer, era muito grande, né? Então, vamos dizer assim, foram fascinados pela eloquacidade das palavras. Victor, se você fosse só cristão, seria suficiente, mas você é cristão judeu, seria muito mais especial, Mais né? elevado. Isso, né? Mais elevado. Mais completo, né? Mais completo. Ó, imagina. Ó, Jesus era o quê? É gentil ou judeu? Era judeu. Os discípulos, os apóstolos que caminharam com ele, eram judeus ou eram gentios? Não, eram judeus. Então, esses que vinham da parte de Tiago não eram aqueles que estavam em Jerusalém onde Jesus andava? Puxa, tem prestígio. E Paulo era considerado um rebelde, né? Era alguém que não era aceito pela cúpula. Victor, deixa eu só mencionar um assunto antes Sim, de você irmão. pular. Pode falar. Quando você lê Tiago, eu não estou querendo falar mal do Tiago, não pensem mal. Mas quando você lê a carta dele, eu não sei por que o Senhor permitiu a carta dele dando essa escritura, porque ele não é apóstolo. Sim. Ele foi um homem muito piedoso e reconhecido pelos irmãos de Jerusalém, vamos dizer assim, e ele foi colocado lá e ele escreveu uma epístola. Então, claro, Deus permitiu, né, a carta. Mas quando você lê a carta de Tiago, você não vê muito a menção de Jesus.
Ele fala de obra, fala disso, fala daquilo, muitas coisas ele fala, coisas boas, corretas, né? Sim, E é útil para nós. Mas ele não toma como centro principal Cristo. Não dá para você perceber muitas frases, palavras falando de Jesus. Fala de obra, fala disso, de conduta, da língua, que está tudo certo. Mas não fala de Jesus. Então, quer dizer que ele, no fundo, ele não tinha clareza com relação a quem era Cristo Jesus. Mesmo, olha só isso aí, mesmo que ele tenha sido irmão do Senhor Jesus, sim. e ele tivesse estado perto dele, eu creio que ele não conseguiu entender o que o Senhor Jesus, seu próprio irmão, queria dizer tudo. Então, por isso que ele não se perdeu. Quando ele tomou a liderança da igreja, também ele começou a conduzir de qualquer maneira. E isso, irmão, trouxe muita consequência muito grave. Eu não quero falar mal contra os irmãos, mas a gente sabe uma corrente aí bem forte entre os cristãos, e eles são grandes demais, que eles guardam a lei e até certo ponto tem algumas coisas boas, né? Mas eles não têm como centro, como ponto principal Cristo Jesus. Então isso é um perigo, irmão. Sim, Quando você mistura coisas do Novo com o Antigo Testamento, isso, irmão. sendo que o Novo Testamento explica o Antigo Testamento, e sendo que o Novo Testamento revela a pessoa de Jesus, agora Amém. você voltar de novo só para o Antigo Testamento, estaria voltando tudo para trás. Tudo para O trás. Antigo Testamento é a sombra, o Novo é a realidade. Isso seria o centro para nós, né? Isso. E você sabe, irmãos, que a centralidade sempre é Cristo. Mas vamos dizer, existe um mecanismo do Espírito, ou existe um mecanismo detrás do Evangelho. E nós sabemos que Efésios e aqui em Gálatas ele deixa claro, quando você ouviu o Evangelho, qual que é a segurança que você realmente ouviu o Evangelho verdadeiro? Ali ele já soprou aqui. Repete a pergunta. Qual é a segurança que você recebeu o Evangelho verdadeiro? Qual é a prova? Recebeu o Espírito. Aí, recebeu o Espírito. Ou seja, se alguém te prega um evangelho que não é o evangelho, você tem como receber o Espírito? Não. Então, por isso que Paulo ele pode falar com segurança, versículo 2 aqui do capítulo 3. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a resposta é que recebeu o Espírito pela pregação da fé. Então, o que que contém o evangelho, irmãos? Que te traz como resultado o Espírito. Porque está falando da pessoa de Jesus Cristo e a obra dele. E quando a pessoa ouve o Evangelho, a confirmação é que se a pessoa crê no Evangelho, recebe o Espírito Santo. Que tremendo, irmãos. Que segurança, irmãos. Porque algumas pessoas, e eu vou falar com ênfase agora, irmãos. Algumas pessoas dizem que elas têm o Evangelho e as outras não têm o Evangelho. Só eles têm o evangelho. Se você ouvir essas pessoas, elas vão te ensinar o evangelho, porque os outros grupos não ensinam o evangelho. Não tem isso não, irmãos. O evangelho não é caçado a nenhum grupo. Não é uma franquia que é transmitida para um para o outro. O evangelho, irmão, está nas escrituras, está escrito, registrado para nós, e todo aquele que ouve o evangelho e crê no evangelho não pertence a nenhum grupo. Não pertence a nenhuma denominação. Pertence a Deus, irmãos. E a confirmação é Aliás, que recebe o Espírito. Viu? aliás, ele nos libertou dos grupos Dos- de todo tipo de religião. Amém, aleluia. Então, se um judeu, irmão, na época de Paulo, ouvisse o evangelho e cresce realmente, ele ia ser liberto do quê, irmãos? A lei. Da lei, irmão. Da lei, das tradições judaicas, de tudo que se diz a respeito, né? Mas você vê como que eles não ouviram ou não creram no evangelho, porque eles adaptaram o evangelho, o prejuízo, irmãos. E Paulo, ele é enfático. Você disse que está crendo no evangelho e persevera tal qual eu vos lo preguei, falou em Coríntios. Ou seja, você tem que continuar nesse evangelho. Não pode acrescentar nada a esse evangelho, irmãos.
O que o Senhor exige de nós? É perseverarmos na fé que trouxe o Evangelho. Que por meio do Espírito que está habitando em nós, ele constantemente nos vai lembrar as palavras do Senhor. Essas palavras que o Senhor falou não é diferente do Evangelho. Envolve todo o Evangelho. Por isso que quando nós cremos no Evangelho, nós pertencemos ao Senhor e nós estamos caminhando com Ele. Ele está em nós estamos nele, irmãos. E continua aqui nessa linha que nós estamos abordando, que é muito bom. Eu termino rápido para os irmãos continuar, porque é um assunto rico, irmãos. E eu acho que se nós começamos a falar sobre o Evangelho, não tem como sair numa reunião, né? Tem muitas reuniões para nós, né, irmão Mauri? A gente ia falar capítulo 3, 4, 5 e 6, não tem como, viu? Mas aqui, só aqui no 3. Ficou no capítulo 1. Só no capítulo 1. Mas, ó, é interessante, irmãos. Como é que nós precisamos ser renovados na fé? Pelo Evangelho. E sempre nós precisamos dar ênfase ao Evangelho. A consequência de nós desenvolvermos e vivermos o Evangelho é que nós permanecemos nele, irmãos. O Senhor usa a figura da figueira lá em capítulo 15 de João, fantástico. Quando você está ligado a essa videira, que é o ramo, você é um ramo ligado à videira, é porque você creu no Evangelho, não é? Vamos dizer assim, por que é a figura? Vós sois os ramos e eu sou a videira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que permanece, está vendo que a exigência é permanecer? Como é que nós permanecemos em Cristo? Pelo Evangelho, irmãos. As boas novas de salvação. Ele é a única maneira de nós permanecermos nele. Agora, logicamente, irmãos, o Evangelho ele tem um desdobramento, um envolvimento que não tem como separar só a obra dele da pessoa dele. Paulo, ele diz ali em Colossenses capítulo... Agora sim Colossenses, viu, irmão Mari? Colossenses 1, 9. 9 e 10. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém. Irmão, você vê que não podemos inverter as ordens. Quando você creu no Evangelho, o Evangelho não te disse no versículo 10 que você tem que frutificar, que você tem que ter boa obra e que você tem que fazer as coisas. Ele te disse que quando você conhece o Evangelho, versículo 9, Paulo ele vai estar orando por isso. E ele disse que transbordeis. Ou seja, você tem o Evangelho, que é a pessoa de Cristo, a obra dele. Mas você precisa transbordar no quê? No pleno conhecimento de sua vontade. Então, quando nós estamos unidos a Cristo, irmãos, estamos permanecendo nele, nós estamos transbordando daquilo que Deus quer. O que Deus quer, irmãos? Que nós permaneçamos nele por meio da pessoa de Cristo. E, logicamente, é que é através do Espírito Santo que mora em nós. Por isso que quanto mais nós conhecemos ele, o que vai acontecer como consequência? Como consequência, nós conseguimos viver de maneira digna do Senhor, para seu inteiro agrado. Não é por imposição, não é por medo. Não é porque você agora é cristão que você tem que ser certinho, que você tem que fazer as coisas. É lógico, irmão, se você está na fé, se você é cristão, você tem que viver de modo digno. Mas por que você vai viver de modo digno, agradar o Senhor? Porque você está cheio dele. O pleno conhecimento dele. Colossenses capítulo 2, olha aqui, irmão, versículo 2, diz assim: para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles, os crentes, os que têm o evangelho, que estão unidos ao evangelho, tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Por isso que o evangelho não é emocional. Muitas pessoas procuram
momentos, né? Escutar uma música de fundo, escutar uma boa pregação, se sentir bem. Não estou falando que não vai fazer, né? Mas o mais importante, irmãos, é convicção intelectual. É na mente, irmãos. Nós precisamos ser cheios desse conhecimento na mente. Olha como que diz. E tenham toda a riqueza da convicção do entendimento para que, irmãos, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus, irmãos? Cristo. E aí diz, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ai, que lindo, irmãos. Então, Irmão, sim, irmão, irmão, o que significa gnóstico? gnóstico. Gnóstico. Gnóstico é uma pessoa que, ele, em primeiro lugar, aqui em 1 João fala sobre isso, né? Gnóstico é aquele que nega Jesus Cristo. O gnóstico é aquele que coloca a sua fé fora de Cristo. Vamos dizer para você entender. Na carne. Ele não crê no Evangelho. Ele não crê diretamente no Evangelho. Ele nega Jesus Cristo. Agora, o judaizante não era gnóstico. Ele tinha, da parte de Deus, os profetas, a lei, tinha tudo isso. E depois vem o Cristo para eles. E eles adaptaram, fizeram uma adaptação. Pegaram o Cristo de Deus e adaptaram com a lei. Por isso que queriam apedrejar Paulo, porque ele negava Moisés, lembra? Não, era agnóstico eles. Agnóstico é ele que nega Jesus. Não, eles não negaram Jesus. Mas também não se submeteram ao evangelho. Entendeu, irmão? Essa distinção. Judeu não era, não era Gnóstico. agnóstico. Ele era judaizante convertido. Adaptou o evangelho para gentio. Agora nós temos a verdade. Paulo não tem a verdade, nós que temos. E eles faziam essa campanha. Faziam essa campanha de onde tinha igreja lá, judaizar. Fazia com que se circuncidassem, lembra? Porque houve uma onda aí que dizendo que os Gálatas eram gnósticos, que faziam segundo o parecer deles, né? Porque Isso, né? E no início nós podemos falar assim, quem que eram os Gálatas? Eram gentios, pagãos, né, irmãos? Tinham costume de adorar outros deuses, se prostituírem, tudo mais que você sabe que o gentio que não tem Deus. Então, o que que acontece quando vem o evangelho? O evangelho, irmão, faz separação, desarraiga a pessoa do mundo e de suas práticas e transporta para aquilo que é de Deus. Então, ele está sendo transformado sua maneira de pensar. A transformação de um Gálata, de um gentio, ocorre na medida que ele vai tendo Cristo, que vai alcançando a sublimidade do conhecimento de Cristo, da vontade de Deus. Então, por isso que não é uma imposição, é um constrangimento. O amor de Cristo nos constrange. nos constrange. Sabendo isto. Você vê que é entendimento, irmão? Sabendo isto. Quando você sabe isto, irmão, esse amor de Cristo te constrange. Para você viver para você, ou para você fazer fonte de lucro do Evangelho? Não. É para conhecer a vontade de Deus. Você agora Amém. tem um viver para agradar ao Senhor. Por isso que não Amém. estamos debaixo da lei. E Glória a Deus. aqui em Gálatas, inclusive no capítulo 2, olha como que Paulo vai repreender. E termino com isso aqui, irmãos. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Diz assim: Quando, porém, Cefas, que Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face. Por quê? Porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, aí que você entende, né? Que eram judaizantes, né? Que tinham status, que tinham renome, que tinham poder, vamos dizer, né? Os Gálatas chegaram esses homens importantes. E aqui, comia com gentio. Quem que comia com gentio? Pedro. Mas antes de chegarem da parte de Tiago. Quando, porém, chegaram, afastou-se deles
e por fim veio afastar-se temendo aos da circuncisão. Olha só, o apóstolo Pedro, irmão, que andava com Jesus, que foi repreendido muitas vezes por Jesus, que participou no Monte da Transfiguração. Irmão, me diga, irmão, ele estava com medo do judaizante. É que impressionante. Vou ler outra tradução aqui, para deixar mais claro ainda. Essa aqui é a versão 21. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios, mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temerem aos que eram da circuncisão. Porque, irmãos, não cabe bem, né? Você vê como que é. Não cabe bem você contrariar, você causar uma coisa negativa, né? Às vezes, por conveniência, a gente não fala nada, fica calado. Mas aí, o que aconteceu, irmão? Você estava entorpecendo o evangelho. O Paulo usa a expressão, porque não procedeu corretamente conforme ao evangelho. Porque o evangelho, irmãos, ou as boas novas de salvação, ou a palavra da verdade, tem um procedimento de fé, de posicionamento, irmãos. O que Tiago estava mostrando com isso? Que o judaizante tinha razão. Que ele estava sendo político, né, para agradar, mas ele estava declarando com isso, Pedro, que o que os judaizantes estão fazendo está correto. Olha, irmão, o prejuízo aqui. E olha como que Paulo é sensato aqui. Versículo 13. E outros judeus também fizeram como ele, ao ponto de até Barnabé, irmãos, que andava com Paulo, irmãos, se deixaram levar pela hipocrisia deles, irmão. Aí se juntaram toda a turminha do judaizante e do outro lado estava a turminha dos gentios. E Paulo vendo isso aí. Você acha que Paulo ia ficar quieto, irmão? Mas quando ouvi que não agiam corretamente conforme a verdade do evangelho. Olha que lindo, irmãos. Disse-lhe a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não come com judeus, por que obrigas aos gentios a viver como judeu? Olha a insensatez, irmão. Não é que Pedro tinha dificuldade em relação a isso. É por causa dos outros que ele fazia. É para não cair mal, né? Não criar um ambiente negativo, gente. Né? Fala assim, né? 14. Mas quando eu vi que não agiam corretamente, está vendo, irmãos? Conforme a verdade do evangelho. Isso é uma coisa linda, irmãos. Porque a verdade do evangelho trouxe liberdade para os gentios. Eles já não estavam mais debaixo da escravidão do mundo. Eles foram desarraigados do mundo. Eles não foram desarraigados da lei. Porque para eles não foi a lei. Mas eles foram desarraigados da lei, do mundo. Eles foram trazidos para o reino de Deus. Agora, o que estava falando Tiago com a atitude dele? Que eles precisavam se circuncidar para ter o evangelho completo. Ou seja, está faltando algo ao evangelho. Está vendo que impressionante, irmãos? O prejuízo de uma ação fora da fé. E aí, Paulo ele diz nos 15: nós, judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios. Nós somos judeus, né? Mas eles não. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo Jesus, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. E aqui, irmãos, se nós entramos nisso aqui, não tem como alcançar aqui o horário, né? Porque é muito rico, né, irmãos? Mas você vê como que o evangelho, irmão, deixa claro as coisas. Não é pela lei que nós somos justificados, mas é pela fé. Fomos justificados pela fé. Romanos 4 fala maravilhosamente. Gálatas aqui também vai falar muito sobre isso, capítulo 3 aqui. Capítulo 4 também. Mas não vai dar tempo, né, irmãos? E aí, irmãos, é rico, irmãos, nós dar ênfase muito mais ao evangelho.
tudo que vai acontecer depois vai ser consequência, irmãos. Não é pela imposição, vamos dizer, né? Não é porque você vai querer agradar alguém, mas é porque você tem a sublimidade do conhecimento de Cristo que você tem um viver que agradar a Ele. Deus seja louvado por isso, irmão. Eu paro por aqui, mas eu tenho certeza que os irmãos vão continuar, porque é muito rico isso aqui. Maravilhoso, amados irmãos. Aleluia, glória a Deus.